No episódio de hoje do Na Moral Podcast, eu vou conversar com a Vitória Fernandes. A Vitória é de São Paulo, é advogada de formação e desde 2020 ela está na Suécia atuando no compliance da Kambi, uma empresa do segmento de apostas. E nesse papo a gente conversou exatamente sobre os desafios que o Brasil precisa percorrer para amadurecer a sua regulamentação desse segmento que está fervendo tanto o mercado nacional. Fica aqui com a gente, eu tenho certeza que vai ser uma experiência espetacular, porque a Vitória tem muita experiência nesse mercado e dividiu isso tudo com a gente. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do Na Moral Podcast, um podcast do Compliance Raiz, em que eu tenho a proposta aqui de falar de compliance, falar de carreira, trazer profissionais aí que já estão no mercado, que contem um pouco da sua jornada, das dificuldades que já passaram, que tragam assuntos do momento. E para falar em assunto de momento, eu não poderia falar de outro, senão um assunto que está bombando aqui no Brasil. Eu estou gravando esse podcast exatamente no dia 1º de outubro, que são as bets, né? As apostas de cota fixa. E para esse papo aqui, eu procurei uma pessoa que tivesse muito mais experiência do que nós, profissionais de compliance brasileiros, temos nesse mercado, por um motivo muito simples, né? Para a gente é novo, mas é um mercado que já está voando aí em diversos países e eu tive há algum tempo atrás o prazer de conhecer essa pessoa que está aqui, que eu já vou apresentar, por outro motivo, né? Ela me abordou ali no LinkedIn para bater um papo sobre compliance, sobre software de compliance, e a gente teve essa conexão e eu falei, caramba, ela é a pessoa que vai, de fato, aí mostrar, trazer a visão de mercados que estão mais maduros no segmento de apostas esportivas. Bem, eu estou aqui com a Vitória Vilela. Vitória está na Suécia nesse momento conversando com a gente, por isso aqui por vídeo, porque se ela estivesse aqui no Brasil, ela estaria aqui com certeza presente. A Vitória está na Suécia já há 4 anos. E já percorreu aí alguns mercados em que o segmento de apostas esportivas está mais maduro. E esse vai ser o norte do nosso bate-papo aqui. Então, Vitória, mais uma vez, obrigada por ter topado fazer a gravação desse podcast. Eu tenho certeza absoluta que vai ser extremamente enriquecedor para nós, profissionais de compliance brasileiros, entendermos como é que foi a dinâmica do amadurecimento desse mercado em outros países, seja para os profissionais de compliance que estão atuando, que têm interesse em atuar nesse segmento, em empresas, né, de apostas, seja para profissionais de outros segmentos que já estão sofrendo as consequências da negligência, da falta de regras desse mercado. E a gente vai falar um pouquinho sobre outros segmentos que já estão sofrendo esses impactos, já estão percebendo que isso não é assunto restrito a esse mercado, mas do varejo, do mercado de educação, enfim, e de diversos outros aí, como já vem estourando na mídia. Então, se apresenta aqui para a nossa audiência, fala um pouquinho aí da tua trajetória, o que te fez parar aí tão longe do Brasil, e aí depois a gente já engrena no mercado aqui de bet. Muito obrigada pelo convite, estou bem feliz de estar aqui, principalmente nesse momento que está tudo pegando fogo aí no Brasil, né? Você tem acompanhado isso? Isso, muito, muito. A gente tem clientes que vão entrar no mercado regulado. Eu vou falar um pouquinho de mim, vou falar disso também, como eu tenho acompanhado já há bastante tempo. Eu sou advogada brasileira, sou formada no Mackenzie, em São Paulo. Trabalhei a maior parte da minha carreira no mercado financeiro, aí tirei um sabático e depois do sabático resolvi fazer um mestrado na Suécia. Fiz um mestrado aqui, que não tinha nada a ver com direito, que eu sou advogada, ou era uma área completamente diferente, mas no final acabei resolvendo voltar para a Suécia e arrumei esse emprego, que é o emprego que eu estou hoje, já trabalho aqui há 4 anos, eu mudei para cá em setembro de 2020, depois desse mestrado que eu fiz aqui, para trabalhar nesse provedor de aposta esportiva sueco, que está presente basicamente no mundo inteiro. A gente tem operação em todos os continentes. A maior parte da nossa operação hoje ela está nos Estados Unidos e na Europa. E, claro, a América Latina, a gente também tem operação na Colômbia, no México. É um mercado de muito interesse para todo mundo. Desde que eu entrei aqui, eu acho que semana sim, semana também, eu recebi uma pergunta de alguém aqui na Kambi,
E aí, o Brasil sai ou não sai? Estava todo mundo esperando, todo mundo olhando. Eu até desconfio que esse foi um dos motivos que eles me contrataram, na verdade, porque eu era uma advogada brasileira, não tinha advogada brasileira no time, agora a gente tem mais 2, além de mim. O time é dividido entre Londres e a Suécia. O meu time fica em Estocolmo, mas a maior parte do time do Legal, porque Legal e Compliance é junto aqui na Cambi, fica em Londres. Então, agora a gente já tem também outras áreas brasileiras, justamente para atender essa demanda do Brasil, que a gente sabe que está vindo, mas estava vindo já há muito tempo. Então, foi isso. Eu acabei caindo meio de paraquedas nessa indústria e abri a porta para um universo que eu nem sabia que existia. O tamanho desse mercado no mundo inteiro foi bastante impressionante para mim. Na hora que eu cheguei, não sabia nem para onde estava ventando, porque eu nunca tinha trabalhado numa empresa de tecnologia, nunca tinha trabalhado com aposta esportiva. Eu não falo isso muito alto por aqui, não, mas eu não acompanho muito esporte, eu nunca apostei na minha vida, então foi tudo muito novo para mim. Mas é um mercado absolutamente fascinante, porque a gente tem um time de legal que cobre o mundo inteiro. Então, por isso também que o fato de eu não ser advogada na Suécia ou não ser advogada na Europa não fez muita diferença, porque é mais o pensamento jurídico, o pensamento de compliance, que era importante, né? Que é importante no time. A gente tem advogados de muitas nacionalidades no time, também profissionais de compliance. Então, para mim, foi entrar num mercado que me fascinou bastante. Eu demorei um pouco para pegar no tranco, mas quando pegou, eu só me sinto cada vez mais fascinada com isso. E o que acontece é que o Brasil, ele, como você falou, colocou de forma perfeita, o Brasil, ele se colocou numa posição, que é isso que a gente está, o resultado dessa posição que o Brasil se colocou, a gente está vendo hoje, com todas essas manchetes, essas notícias bastante negativas que têm saído, por ter legalizado as apostas em 2018, e até agora, né, a gente começou a ver isso no final do ano passado, com a nova lei que foi passada, mas a regulamentação começou a sair mais esse ano mesmo, e a gente só vai ver o mercado regulado de fato com os operadores licenciados no início do ano que vem. Então, é uma janela muito grande que deu um espaço absurdo para todo tipo de player. Eu já vou até pedir desculpa aqui, porque eu vou usar uma palavra em inglês ou outra, porque eu estou acostumada a trabalhar com isso. Eu nunca trabalhei com aposta esportiva em português. Então, eu vou acabar usando uma palavra ou outra em inglês aqui. Então, assim, abriu a porta, abriu uma caixa de Pandora, basicamente, no Brasil. Então, o que aconteceu foi, você teve a legalização, você teve a permissão que essas empresas operassem no Brasil sem dó, basicamente. Muitas delas estavam baseadas no exterior ainda, porque existia ainda um receio de algum risco jurídico, então você tinha muitas dessas empresas baseadas em outros países, operando sob licenças de Malta, de Curaçao, que são polos tradicionais de licenças globais, se a gente pode chamar assim. Só que, nesse contexto, sem absolutamente nenhum controle, eu fiquei um pouco chocada, assim, das últimas vezes que eu fui para o Brasil, eu vou todo ano, de ver as propagandas. Nem precisei ir para o Brasil, mas no Brasil as propagandas, mas nas redes sociais, o tamanho da irresponsabilidade das propagandas. Então, assim, eu ficava chocada e estava na cara que isso ia dar um problema grande, como está dando agora, que você vê a combinação de falta de controle absoluta, uma população com baixa renda, uma população com baixa escolaridade e uma responsabilidade muito grande por conta da falta de regulamentação na forma como a aposta esportiva entrou no dia a dia dos brasileiros. E agora a gente vai falar um pouco sobre a experiência internacional e o que a gente vê em outros mercados, sem dúvida, mas o Brasil se colocou meio que num buraco que não tem um paralelo, assim, fora do mundo. Então, vai exigir, em outros lugares do mundo, vai exigir do regulador e da indústria algo que talvez não foi exigido em nenhum outro lugar do mundo. Então, eu acho que esse é o grande desafio que a gente vai enfrentar agora aí no Brasil, né? Eu costumo falar o seguinte, Vitória, eu acho que
o mundo se digitalizou e a gente ainda não aprendeu a lidar com o mundo digital. E o mundo digital ele tem 2 fatores de risco, que na verdade é o risco oportunidade e o risco potencial prejuízo, potencial dano, né? Que são velocidade e alcance. Tudo que está no digital é muito rápido, né? E atinge um alcance, né? Sem fronteiras e muito rápido. Então, quando eu escuto muito assim, mas jogo sempre existiu, essas apostas já existiam. E é verdade, a gente sabe disso. Mas quando você começa a alardear, fala, olha, agora é legalizado, você dá uma chancela para que as pessoas falem assim, agora tudo bem eu apostar, agora, né, tudo bem eu ir lá fazer a minha fezinha, como o brasileiro gosta de falar. Que era o comportamento de muitas pessoas que jogavam na Mega Sena, porque ali da loteria da Caixa Econômica, que tinha um governo por trás, né, chancelando todo aquele sistema, mas essa pessoa não fazia o jogo do bicho, porque não, o jogo do bicho não é legal, então eu não vou fazer aqui, eu vou fazer aqui. A raspadinha, tudo isso, né? Então o que acontece é que quando o Brasil legaliza, eu faço sempre a analogia o seguinte, ele pegou um cavalo alazão e soltou em pasto sem cerca. Ela vai. Alguém tinha dúvida de que ele ia pegar velocidade muito rápido, ainda mais quando a gente fala de esporte, onde todo brasileiro tem certeza que é um técnico melhor do que o técnico do seu time, do time adversário. Então, era óbvio que você estava colocando todos os ingredientes explosivos dentro de um caldeirão e que isso ia dar ruim, sabe? E agora, eu concordo com você que, dada a proporção dos problemas que a gente já tem hoje, vão colocar freio. E aí, como é que você laça bicho que está solto, né? Você pega um laço e você dá um puxão. Não tem alternativa. Você não tem tempo de colocar cerca, porque enquanto você vai colocando cerca, ele vai correndo por fora, né? Então, que seria o normal, você botar o mínimo de cerca ali, limites, né? Você vai atuar, mas você tem limite. A regulamentação é isso, é colocação de limites, né? Agora não, para você laçar esse bicho, tu vai ter que literalmente pegar aquele laço, tentar atacar no pescoço dele e dar um puxão. E isso não vai ser bom para ninguém, porque a indústria possivelmente vai ter dificuldade para implementar com a celeridade que vai ser exigida uma série de regras e vai ter esse argumento para não cumprir, né? Não, mas o que vocês estão pedindo é impraticável, enfim. E vai usar exemplos de outros países em que essas regras são mais equilibradas, enfim. Então, ainda que saiam regulamentações, até elas serem efetivas, ainda vai ter muita conversa. Ainda vai ter muito papo. Eu concordo plenamente. Eu acho que, assim, na verdade, o que eu vejo como problemático, o que você está falando expandiu de uma forma meio desenfreada, o brasileiro fazendo a sua fezinha, a loteria raspadinha, até a loteria esportiva. Meu pai fazia muito isso, a loteria esportiva. Eu não entendi muito bem, mas isso já existia de alguma forma. Então, assim, só que eu não vejo muito o problema aí, sabe? Porque isso é uma forma de entretenimento, isso é absolutamente legítimo, o esporte faz parte da vida do brasileiro, a gente está falando de esporte aqui, a gente precisa também dividir o que a gente está falando, né? Porque a aposta esportiva e jogos que são baseados naquele sistema randômico, que eu estou tentando achar a palavra em português aqui, RNG, Random Number. Um cassino, um bingo. Tipo cassino, eles são animais completamente distintos. Então, assim, você ter essa conexão da aposta, o esporte, isso faz parte. Eu acho que isso é totalmente legítimo e eu acho que essa grita que está tendo no Brasil também, a gente também precisa fazer essa reflexão, porque isso é uma forma de entretenimento tão legítima quanto as outras. O problema é quando você vê, e aí isso, como você falou do digital também, eu acho que nessa era isso começa a ficar muito claro que as pessoas têm responsabilidades pelo que elas propagam. Principalmente pessoas que são influencers, pessoas que têm muitos seguidores. Então, elas têm que ter essa responsabilidade, que eu acho que é um negócio que está ainda passos de baby steps aí no Brasil, né? Aqui também, a gente vê alguns escândalos com influencers, isso não é jabuticaba, não, aqui também tem.
O problema é quando você associa aposta esportiva ou qualquer tipo de jogo com investimento. Você associa isso com uma forma para a pessoa enriquecer. E aí que está o problema, porque aí que está o descontrole. O descontrole maior de todo, né? Porque uma parte, em todos os mercados do mundo, uma parte bastante pequena, pelos estudos que existem, de pessoas vão ter problema e é necessário que existam políticas públicas para auxiliar essas pessoas e regulamentação para proteger essas pessoas. Só que o que eu acho que aconteceu no Brasil é além disso. Não é só o patológico, que é normal em todos os mercados, mas a crença, por conta do que a gente falou antes, de baixa escolaridade e de irresponsabilidade no marketing, de que isso aqui vai me fazer ficar rico. Isso aqui é um emprego, isso aqui não é. Então, esse que eu acho que é o buraco que o Brasil se colocou, que é muito diferente dos outros buracos, que outros países se colocaram por outros motivos. E eu acho que é aí que vai estar a principal dificuldade do regulador brasileiro de botar o freio que é necessário. E aí, em colocar o freio e laçar o cavalo que está correndo, e você foi perfeita nessa colocação, existe a necessidade, essa discussão entre a indústria e o regulador, ela vai ser bastante, sempre, ela pode ser muito saudável, né, porque eles se contrabalançam ali, então você tem a indústria puxando para um lado e o regulador puxando para o outro, e a gente encontra um denominador comum ali, mas o risco muito grande que eu vejo acontecer no Brasil é que a gente está falando de internet, então a gente está falando de uma coisa que não existe muita forma de controlar. Não tem muita forma de controlar o conteúdo que existe na internet. Então, se você cria um sistema de regulamentação ineficiente e excessivamente restritivo, o que vai acontecer é que você vai empurrar a maior parte dos jogadores para fora do mercado regulado, e o que significa? Esses jogadores têm proteção nenhuma. Eles estão no Wild West, estão lá no lugar onde ninguém quer saber de nada, e ninguém está tomando nenhum tipo de medida das que são necessárias e exigidas pela regulamentação. Então, esse é o Balancing Act, é o balanço que os reguladores no mundo inteiro precisam encontrar, e no Brasil talvez ele precise de algumas medidas que tenham que ser medidas brasileiras para endereçar o problema que foi criado. A principal medida que eu penso que o Brasil talvez tenha que fazer é uma medida educativa. São campanhas educativas para explicar para as pessoas que hoje acreditam que isso é um meio de enriquecimento, que isso não é o caso, que isso não é investimento, isso já está na regulamentação, está muito claro, e o Brasil foi diferente nisso, por conta da realidade brasileira que a gente vê hoje. Você não vê muito isso na regulamentação aqui, dos países que eu estou acostumada, dizer expressamente que você não pode associar aposta com investimento, que você não pode associar... Fala-se de jogo responsável e de propaganda de forma responsável, mas escrever isso de forma expressa não é muito comum você ver, porque são situações bastante distintas, né, que esses mercados se encontram e que o Brasil se encontra hoje. Então, determinadas medidas vão ter que ser criadas pelo regulador para endereçar o problema da falta de compreensão do que é isso. Eu concordo com você, eu acho que tem algumas frentes de iniciativa, né? A educação, sem sombra de dúvida, é extremamente necessária, porque é o que a gente falou, né? Foi legalizado, e aí entrou uma enxurrada de influenciadores e pessoas com muita credibilidade pública falando, cara, vai, né? Vai daqui, vai de Bet, vai de não sei de onde. E isso estimulou muito o grande público a aderir a essas ferramentas, não só como entretenimento, mas como forma ali, uma alternativa de obtenção de dinheiro, né? Mas eu penso que educação ela é uma iniciativa de médio e longo prazo para surtir efeito, né? Então, eu penso que você tem que andar com a educação aqui sempre, mas você precisa trazer responsabilidade para essa indústria de maneira que ela bloqueie, que ela se antecipe, que ela monitore, que ela identifique
quando o uso dessas ferramentas passou do entretenimento e já foi para um lado nocivo, né? Então, mecanismos de confronto entre quantidade de apostas que você faz e compatibilidade financeira que você tem, uso do quais tipos de aporte você faz. Você faz aporte em dinheiro, em transferência, é uma conta sua, não é no cartão de crédito, é com algum tipo de benefício social que você recebe, como é o caso que estourou aqui no Brasil, em que eles pegaram números alarmantes de beneficiários do Bolsa Família que estão pegando parte desse valor e colocando nessas plataformas. Então, eu acho que tem que haver uma série de mecanismos para que a indústria proteja esse consumidor que extrapolou o entretenimento, enquanto a educação está andando aqui em paralelo, né, que ela anda mais devagar. Se a gente parar para fazer um paralelo com um cigarro, eu lembro que na minha infância a gente ligava a TV, tinham campanhas publicitárias lindíssimas com a Hollywood, com... tinha um outro carro, Marlboro, né? Era um surfista, Marlboro era aquele Jeep bacana. Então, era uma associação de que é aquilo, né? Se eu consumir aquilo ali, eu fico tão charmoso quanto aquele cara. Eu fico tão bacana quanto aquela pessoa. E demorou um tempo, né, para a indústria, para a ciência se debruçar em cima disso, falar, porcaria, esse troço é um veneno, está matando pessoas. Quer dizer, o efeito nocivo do cigarro, ele demora um tempo para aparecer, e à medida que ele foi aparecendo, ele foi servindo de subsídio para pressionar políticas públicas para segurar esse mercado, para que esse produto não fosse ofertado, principalmente fazendo se conectando com o que não é verdade, de que você fuma, você tem uma vida saudável. Porra, é totalmente o inverso. Aí você parte para uma série de iniciativas, né? É bloqueio de publicidade, você já não pode mais ter publicidade na TV, você não pode ofertar para isso, para aquilo outro. Você tem o papelzinho lá atrás do maço do cigarro, que aparece ali pessoas com a saúde extremamente debilitada por conta do cigarro. E hoje em dia a gente precisou de algumas décadas para mudar um pouquinho a percepção que a população tinha em cima desse produto. Então, eu penso que com as bets, né, com as apostas esportivas, isso vai precisar acontecer e vai levar algum tempinho, né, porque eles estão há 4 anos aí, quer dizer, há mais de 4, né, há 4 eles estão legalizados, né, mas eles estão há mais de 4 aí já instigando essa galera. Então, eu penso que tem que haver a educação, sim, como política pública, o cuidado com os casos de vício, né, que já estão aparecendo, tudo no âmbito de política pública, mas eu penso que a regulamentação ela tem que trazer responsabilidade para essas empresas em diversas etapas, né, do processo. Processo de cadastro, processo de monitoramento, de transação, de identificação ali de uma série de indícios e bloqueio até. Vamos lá. Mas é exatamente isso que você está falando. O ponto é, quando eu falo que esse é o caminho, o que eu penso não existe bala de prata. Não tem nada que vai solucionar esse problema sozinho. Se você bloquear o meu pensamento sobre... Para mim, é uma preocupação imensa essa questão do Bolsa Família, sem sombra de dúvida. Só que se você bloqueia o cartão, não é muito difícil dar a volta nesse problema, né? Vai ter pontos de aposta também. Você saca o dinheiro e aposta. Então, assim, existem muitas formas de dar a volta em bloqueios mecânicos, vamos colocar assim. Então, a minha preocupação é unicamente no sentido de ninguém achar que uma coisa vai resolver o problema que a gente criou. Então, assim, todas essas questões têm que ser estudadas de forma conjunta para se chegar num balanço geral. O trabalho que o regulador no Brasil está fazendo é um trabalho bastante coerente. A regulamentação que está saindo, ela faz sentido, ela trata dos pontos que são bastante relevantes no mundo inteiro e trata de forma bastante coerente, pelo que a gente tem visto. O problema é o lugar que isso está nesse momento. Uma das coisas que eu acho mais importantes na hora de fazer calibrar esse sistema do que vão ser as regras que fazem sentido, é entender do que a gente está falando, porque
Eu acho que o relatório, pelo que eu ouvi do relatório do Banco Central, não li ainda, mas pelo que eu ouvi do relatório do Banco Central, eles fazem isso de uma forma bastante adequada, que é o número parece muito grande. Então, você vê um número, eu nem lembro qual era o número, mas eram muitos bilhões, só que esse é o número do valor das apostas, né? O número que vai. Aí existe o número que volta, que é 90% normalmente. Varia entre 5% e 10% o que as casas de aposta ficam em termos de remuneração. Então, você tem o valor das apostas, que é o handle, daí você tem os valores dos prêmios pagos, e aí esse 5%, 10% vai variar dependendo do mercado e do operador também, né? Porque isso não é pré-estabelecido em todos os lugares. E aí, em cima disso, ainda tem tributação, né, desse dinheiro que fica, e a regulamentação brasileira, na minha opinião, muito acertadamente, foi de trazer os operadores para o Brasil. Alguns mercados não fazem isso, você pode operar de outros lugares, então a lei e as regras vão trazer empregos, né, que isso é bastante, bastante relevante também. Então, primeiro tem que entender do que a gente está falando, né? Quais são os números, né? Quais são as questões que a gente está falando. O outro ponto que a gente já tratou no início, que também não criar uma vilanização, né, das apostas de uma forma geral indiscriminada. É uma forma de entretenimento como outra qualquer. Desde que feita de forma responsável. Ela é uma forma de entretenimento e as pessoas podem escolher fazer isso, desde que isso seja feito de uma forma responsável. Existe também a diferenciação entre o que é uma aposta e o que é o Random Number Generator Games, os cassinos, que tem regras completamente distintas, né? Porque as apostas elas são baseadas em eventos da vida real. Ao passo que o outro... É um jogo de estratégia, né? É um jogo de projeção, né? Vamos dizer assim. Exatamente. E os jogos de cassinos, eles são baseados num software que sempre tem que ser testado. Toda a regulamentação está vindo nesse sentido, de teste e padrão internacional. Então, a regulamentação está vindo bastante razoável, na minha visão. Eu acho que a grande questão foi a demora Exatamente. E eu acho que também existe um outro ponto que a gente ainda não está sentindo, mas que uma hora a gente vai sentir, vai ser talvez a pouca capacidade de supervisão desse mercado. Porque está embaixo do Ministério da Fazenda, e assim, a experiência que eu tenho, por exemplo, de ter trabalhado, né, quase que minha vida toda aí, em segmento regulado, tomando como parâmetro o Banco Central, que é um regulador extremamente maduro, né, tanto que o Sistema Financeiro Nacional, enfim, ele é referência, e ainda assim, hoje a gente já vê, já há algum tempo, o Banco Central meio que transferindo um pouquinho do trabalho de supervisão dele para os grandes players de mercado, né? Então, ele aumentou a responsabilidade dos grandes players em cima da cadeia de fornecedores e parceiros comerciais dele, justamente falou assim, cara, eu não consigo alcançar essa galera toda que você pluga no teu negócio, para o teu negócio rodar. Então, a responsabilidade é tua, quem vai responder por eles é você. A hora que a gente tiver a regulamentação, de fato, implementada e totalmente em vigor, eu acho que a gente vai passar para uma segunda etapa e tá bom. E como é que a gente supervisiona essa galera? Para saber se de fato isso está acontecendo ou se a gente vai se contentar só com autodeclarações. Não, a gente tem política, entendeu? Sem dúvida. Uma das coisas que eu penso que vai ser um grande desafio para o regulador o fato do Brasil de ser novo no Brasil, né? Então, o regulador está aprendendo, que é comum em todos os lugares do mundo também. Os reguladores do mundo estão aprendendo e vão melhorando ao longo do processo. Mas ter o capital político para conseguir reservar recursos que são arrecadados para ter uma estrutura adequada para fazer supervisão e a constante renovação da regulamentação, o ajuste da regulamentação na medida que for necessária. Eu acho que isso sempre é um desafio. Como é que você vai ter mais funcionários e mais gente capacitada, como você vai capacitar as pessoas? Para isso, você precisa conseguir reservar parte desse recurso, que vão ser
que vai ser bastante dinheiro que vai entrar, vai começar a entrar, né? Muito dinheiro foi deixado na mesa esses anos todos, porque não teve tributo cobrado. Eu acho que esse vai ser um desafio enorme para o regulador, para ele estar ao par ali da indústria e garantir que a regulamentação seja, de fato, implementada. Uma das coisas que eu fiquei pensando aqui para a nossa conversa também quais são as medidas que existem em outros lugares também, que é isso que você estava falando também. Existe todo um arcabouço de regras para jogo responsável. Vamos por partes aqui. Eu ia entrar nessa exatamente agora. Vamos para o mundo vida real. Quais são as regras que existem hoje? Hoje, para uma empresa de apostas esportivas começar a operar na Suécia, ela passa por todo um processo de autorização, assim como está sendo exigido no Brasil? A Suécia tem um sistema de licenciamento que antes era só para operadores, hoje inclui os suppliers, que são os prestadores de serviço como nós, da Kambi. Alguns mercados eles vão optar por ter só o operador como licenciado, e outros vão trazer alguns prestadores de serviço também para dentro do sistema. Para a nossa audiência aqui que não sabe como é que funciona, o que é o operador, quais são esses agentes? O operador é aquela empresa que você entra no site, no aplicativo e vai apostar. Então, essa empresa, esse é o operador. Quem vai oferecer a aposta na ponta para o apostador. E aí você tem um universo de outras empresas que estão gravitando por aí também. Uma dos prestadores de serviço bastante relevantes para isso é o prestador de serviço de dados. Então, você tem empresas como a BetGenius, a Sports Radar, que são duas gigantes desse mercado, a IMG também, e elas são, em muitos casos, detentoras dos direitos de transmissão, de venda dos dados de esportes. Então, você tem esses prestadores de serviço que são essenciais e que os operadores vão comprar os dados desses prestadores de serviço para poder operar, para receber as informações do que está acontecendo, etc., das partidas de forma, e cada vez mais de forma automatizada, de forma que isso entre no sistema e já seja, as apostas já sejam atualizadas. Já sirva de informação ali para o apostador fazer seu raciocínio. Exatamente. Esse é um prestador de serviço. Outro tipo de prestador de serviço é o que a gente faz, que não necessariamente todos os operadores, alguns operadores vão ter o que a Kambi faz, por exemplo, dentro de casa. Então, os operadores como a Bet365, operadores grandes, eles vão ter isso dentro de casa, o que a Kambi faz, que basicamente usar esses dados dessas empresas que eu falei antes para criar as apostas, criar as probabilidades e criar tudo, que é isso que a Kambi faz, onde eu trabalho. Então, a gente cria todas as apostas, a gente faz a gestão de risco dos operadores, aonde que eles podem tomar mais risco, menos risco. Então, esse tipo de prestador de serviço, ele existe para alguns operadores e outros têm isso dentro de casa. Existe também o prestador de serviço de monitoramento de integridade, que eu só vou saber, eu não sei como é que é o nome em português, mas a IBIA é um exemplo, que é a International, não vou tentar não. A IBIA é um exemplo, que é uma das que a gente trabalha junto. Então, assim, esses prestadores de serviço de monitoramento de integridade no esporte, eles recebem todos os dados dos operadores. Então, normalmente, o que acontece? Os reguladores no mundo inteiro, eles obrigam os operadores, o modelo comum é esse, eles obrigam os operadores, que é a casa de aposta, vou usar o termo que é mais comum no Brasil, então, ele obriga a casa de aposta a se associar ou ter uma parceria com empresas que fazem monitoramento de integridade. Para que é isso? É como se fosse uma auditoria? Não, é assim, o operador ele vai criar os seus próprios mecanismos internos para identificar quando tem alguns padrões estranhos. É tipo o que você vai pensar de transação para lavagem de dinheiro. Ele vai
fazer o monitoramento de quando que tem situações estranhas, o volume de aposta, os apostadores que estão no mesmo lugar, tem vários critérios que eles criam para identificar se parece que tem alguma coisa estranha acontecendo ali. Se eles identificarem que tem uma coisa estranha acontecendo ali, eles têm que reportar isso. Às vezes o regulador pede que reporte até para o regulador mesmo, mas sempre para esse órgão de integridade. Esse órgão de integridade comunica para todos os outros. Todos os players de mercado. Todos os players. Ele vai dizer, tem alguma coisa acontecendo aqui. E aí eles têm essa comunicação. Porque, assim, uma das coisas... E esse é um dos pontos que eu coloquei aqui para a gente falar, que é a questão de integridade no esporte. Agora a gente começou a falar de todo mundo gastando dinheiro demais em aposta, tá tudo descontrolado, mas a gente não pode esquecer que há um pouco de tempo atrás, acho que ano passado, eu acho, não estou me perdido no tempo aqui não, teve grandes escândalos de integridade no esporte no Brasil, teve a Série A do Brasileirão com match fixing acontecendo ali, então assim, isso é outra coisa que a gente tem que tomar cuidado para não deixar de canto agora, quando está acontecendo, porque esse problema não morreu, ele está lá ainda. Então, o objetivo... E isso agora eu acho que o mercado está amadurecendo no Brasil, as pessoas estão entendendo mais, mas quando essa discussão começou, as pessoas estavam contra as casas de aposta, mas, na verdade, regulamentar o mercado e ter as casas de aposta como licenciadas, elas que protegem o mercado, elas estão perdendo dinheiro nisso. Sem alguém apostando contra a banca, com informação privilegiada e em conluio, cometendo um crime com alguém que está praticando o esporte, isso é prejuízo para a casa de esporte. Então, ela é a primeira a querer combater isso. Então, criar o sistema de regulamentação, implementar a regulamentação auxilia no processo ao combate a fraude de uma forma geral, né? Exatamente. Então esse é um outro ponto. Então, tem esses prestadores de serviço, que são essas empresas que são dedicadas à integridade no esporte. E aí você tem uma infinidade de outros players menores que estão gravitando aí, que vão... uma das... de outros entidades, estou tentando procurar as palavras português. Você está ficando muito tempo aí, hein? Você precisa falar mais em português, hein? As entidades que também estão dentro desse mercado são os afiliados de marketing. Então, você tem muitos afiliados de marketing que ajudam esses operadores a captar os jogadores também. E aí você tem, hoje, né, no universo que a gente vive, os influenciadores também, que são parte desse ecossistema aí. Então, tem muitos... Tem muita gente envolvida, né? Muita gente envolvida. Então, você tem muitos mercados que eles vão focar principalmente na casa de aposta e licenciar só a casa de aposta, outros vão licenciar outros. É isso que eu ia te perguntar, se a regulamentação aí, quais desses agentes aqui dessa cadeia a regulamentação recai. Então, tem todos os cenários. Tem lugares que pega só o operador e ele que responde por essa cadeia que está plugada no negócio, e tem outros mercados que a regulamentação alcança esses outros eu vou te dar uns exemplos interessantes. Por exemplo, nos Estados Unidos, ele regulamenta a aposta esportiva por estado. Os Estados Unidos começou a regulamentar no mesmo ano que o Brasil, legalizou porque nos Estados Unidos foi diferente. Teve uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos que derrubou, não sei se era uma lei ou se era uma decisão anterior, mas essa decisão da Suprema Corte de 2018 foi o que começou, deu start no mercado dos Estados Unidos. Então, 2018 foi uma corrida nos Estados Unidos para começar a regulamentar as apostas. Então, foi Brasil e Estados Unidos mais ou menos na mesma época, mas os Estados Unidos se moveu rápido. Então, os Estados Unidos, todos os estados que a gente está presente, são muitos, todos licenciam prestador de serviço também. Agora, se você olhar a Colômbia, que já está, acho que é 2016 que eles começaram, então é um mercado maduro aí, nosso vizinho, que a gente, de repente, pode aprender um pouco com eles também. A Colômbia, o sistema na Colômbia é de concessão, então ela só tem a casa de aposta, ela não tem registro para os prestadores de serviço. Isso não quer dizer que os prestadores de serviço não acabem tendo obrigações, porque essas certificações de software, por exemplo,
mesmo quando o prestador de serviço ele não é parte do sistema de licenciamento de um país, se o software dele é uma parte relevante do produto que está sendo o produto final, ele também tem que certificar o software. E aí a casa de aposta tem que apresentar a certificação tanto dela quanto dos seus prestadores de serviço. Agora, aqui na Suécia, ela é um caso interessante. A Suécia, eu acho que foi em 2019 que a Suécia saiu do sistema de monopólio e passou ao mercado competitivo, né, licenciado. E eles começaram com licença só de operador e, recentemente, eu acho que foi no início desse ano até que entrou em vigor, minha memória não é dos melhores, eles criaram um sistema de permissão para os prestadores de serviço. E o objetivo principal deles ao estabelecer isso foi o combate ao mercado ilegal. Então, o objetivo disso, a única obrigação que os prestadores de serviço têm dentro dessa permissão que eles tiveram que obter, a Kambi tem também, é não prestar serviço para operadores que estejam operando na Suécia sem licença. Esse foi o caminho que a Suécia encontrou, achou adequado, que isso fortaleceria a canalização na Suécia se ela tirasse dos operadores ilegais a oportunidade ou diminuísse o pool de prestadores de serviço que esses operadores pudessem usar. É uma ótima estratégia. E eu concordo com você sobre legalizar não é ruim, né? Eu acho que no final do dia a legalização ela traz proteção, tanto para o consumidor e também para as empresas que querem operar de maneira correta, enfim, querem trabalhar do jeito certo. Eu concordo com você. Inclusive, há um tempinho atrás, quando começou o Vucu Vucu das bets, e aí, obviamente, várias pesquisas começam a aparecer, né, para ter essa pressão midiática, que eu acho necessária, tá? Mas é aquela velha história, né? A pesquisa, a depender da forma que eu modelo ela vai ratificar a tese que eu quero defender, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho que, de certo modo, toda essa pressão midiática foi super necessária, porque senão a gente não estaria hoje abrindo o jornal e lendo que o governo tem que botar para carregar, meu corpo. Vai derrubar, vai soltar a lista das operadoras que não estão autorizadas, enfim. Já falando ontem eu estava escutando rádio no carro, de vez em quando eu faço isso, né, para ver o que ainda acontece no rádio, né? E aí, curiosamente, eles estavam falando exatamente sobre isso. E o locutor estava falando, pessoal, se vocês têm dinheiro em alguma dessas que vai aparecer na lista amanhã, tira, porque você corre um sério risco de perder, enfim. Eu falei, que bom, né, que isso está no rádio, enfim, eu queria até ter visto isso em mais lugares. E aí, desse lado. E aí eu fiz um Reels falando exatamente sobre isso. Eu falei, gente, tá legalizado, vamos parar, porque de falar que tem que derrubar esse mercado. Não tem que derrubar esse mercado, sempre existiu, a aposta esportiva sempre existiu. O que eu acho que é a grande diferença é o mundo digital, que torna tudo mais acelerado, tudo mais rápido. Então, não dá para você legalizar sem ter uma previsibilidade de regulamentação de curto prazo, né? Ou que saia um bloco, né? Tudo junto, né? A legalização já com um bloco de regulamentação ali, com prazo de início de vigência curto. Porque dinheiro essas empresas têm, a gente sabe disso, né? Elas estão... É só olhar a quantidade de patrocínio que elas fazem. Então, dinheiro elas têm. E a gente sabe que quando você tem dinheiro, a regulamentação acontece rápido, se você quer. É igual TI, né? Basta vontade e dinheiro, que tudo é possível, né? Então, eu concordo super com você. E essa linha da Suécia de colocar, né, um processo de permissão para toda essa cadeia de fornecedores é super legal, né? Porque você é uma estratégia para você não conseguir viabilizar o negócio que está ilegal, porque ele vai precisar desses prestadores, mas esses prestadores não podem se plugar nessas plataformas que não estão dentro do processo. Legal, bacana, curti. Agora vem cá, me diga lá, você falou sobre o licenciamento, super entendi. Está licenciada a empresa, está podendo operar. Regras de cadastro de usuário, o que vocês têm aí? As regras de cadastro de usuário, então, todas as empresas de aposta esportiva, elas entram dentro
do arcabouço de lavagem de dinheiro dos países. Então, todo o sistema de Know Your Customer, né, de conhecer seu cliente, ele tem que ser feito. Então, não é muito diferente do que a gente está acostumado, não. É transferência só da conta de titularidade da pessoa. Então, todos esses controles que a gente já está bastante acostumado em relação a conhecer seu cliente do sistema financeiro são bem parecidas. Mas eu posso uma coisa que eu notei, e como eu venho do sistema do mercado financeiro, o meu background no mercado financeiro é que até fora do Brasil, você vai ver as multas que você nos outros países, em comparação com o sistema financeiro, as empresas ainda estão chegando lá, na habilidade delas de fazer todo esse processo, porque elas também não têm o volume de informação que um banco tem dos seus clientes, né? As transações que essas pessoas fazem, tudo isso, eles têm uma parte microscópica de quem é essa pessoa e o que ela está fazendo. É só aquele universo ali daquela conta. Então, eu acho que ainda tem um grande caminho para as empresas, de forma geral, se adaptarem aos altos padrões dos mercados financeiros que a gente está acostumado. Mas você vê, globalmente, a maior parte das multas altíssimas que você vê por aí afora são todas relacionadas a lavagem de dinheiro e a jogo responsável. Falhas de operadores em controles de jogo responsável. Monitorar a transação e reagir a elas. De monitoramento de transação. Uhum. Tá. E o que você já vê de monitoramento de transação? Quais são os principais monitoramentos que essas casas fazem? Os principais monitoramentos que essas casas fazem, eles estão bastante relacionados a capacidade daquele jogador em relação ao jogo responsável, por exemplo. A capacidade daquele jogador... financeira. Exatamente. Exatamente. E aí, quando você vai ver o monitoramento em geral, ele vai estar relacionado ao padrão de comportamento daquele jogador, se teve um aumento, uma diminuição, a conta é nova ou não é nova. Então, tem vários mecanismos que eles têm para ter alarmes nos sistemas, para identificar questões de lavagem de dinheiro e questões de jogo responsável. A gente não trabalha com apostador final, a gente é Kambi, não trabalha com apostador final, então a gente não tem isso nos nossos sistemas. O que a gente faz de monitoramento é muito mais relacionado à integridade do esporte. Então, a gente faz todo o monitoramento de integridade do esporte para os nossos operadores, de toda a rede de operadores que a gente tem no mundo inteiro. Mas é isso, a parte de monitoramento de lavagem de dinheiro não é uma coisa que a gente faz. Então, eu tenho menos informação nessa área. Porque o teu cliente é a casa de aposta, né? Exatamente. Exatamente. Só que o que acontece? Uma das coisas que eu fiquei pensando sobre esse assunto o que tem lá fora, aqui fora, o que tem aqui fora que são questões que precisam ser olhadas com cuidado pelo regulador brasileiro. Algumas delas já estão endereçadas, são as questões de marketing. Tem vários países aqui na Europa que já estão... eu estou tentando buscar uma palavra, mas estão num crackdown em relação a marketing. Então, estão reduzindo drasticamente as possibilidades de marketing dessas casas. A Itália e a Espanha já têm um projeto para que vai ser aos poucos também, porque aqui na Europa é muito comum você ter casas de aposta patrocinando os times daqui. Então, ao longo, acho que dos próximos anos, 2, 3 anos, os clubes vão ter não vão poder ter o patrocínio das casas de apostas nas suas camisas, na frontal. Pode ter, acho que na manga, mas não vão poder mais ter isso. Tem alguns países que já têm horário que você pode fazer propaganda. Porque a pessoa aqui, o produtor, que adora futebol, adora esporte de uma forma geral, tá adorando a conversa aqui. Ele não pisca o olho, nunca vi ele prestar tanta atenção, tá numa gravação, e tá dando os palpites dele aqui. Ele falou, se vier isso pra cá, ferrou, porque todos os times estão com alguma bet estampada no peito, né? Exatamente, mas isso é muito comum aqui também. Eu arrisco a dizer que a maioria dos times tem. Existe um prazo regressivo aí para isso acabar.
para isso acabar, em alguns países, não todos, para não ser mais o patrocinador master, tem controle de horário que você vai ter propaganda das casas de aposta, tem controle sobre quem pode fazer, então você não pode ter determinados tipos de personalidade fazendo propaganda de casa de aposta. Então tem vários mecanismos que países vão lançando mão de coisas diversas, né? Cada um vai fazendo de um jeito. Mas você tem muitas... Aí você tem mais... Porque, assim, marketing e jogo responsável, eles estão bastante intrincados ali, né? Porque a forma como você faz seu marketing, para quem você faz o seu marketing, está bastante relacionado. Então, tem alguns países, a Suécia, por exemplo, ela limita muito o uso de bônus, de dar bônus de entrada. Você pode dar um bônus, é um bônus pequeno, não pode dar mais. Ao longo da vida desse player nesse operador. Aí você tem situações em que a Espanha, por exemplo, você tem obrigações, em todos os países você tem obrigações parecidas com essa, que é monitorar os seus players e classificá-los, os seus apostadores, e classificá-los de acordo com a vulnerabilidade deles. E aí os jogadores que forem classificados como vulneráveis, em alguns países já tem regras que você não pode mandar marketing para essas pessoas. Você não pode dar bônus para essas pessoas. Então, existe... Assim, a gente tá falando de internet, a gente está avançando muito. Então, assim, existe espaço para forçar os operadores a investirem no monitoramento dos players, para entender os jogadores, os apostadores, de uma forma que permita a eles identificar sinais de problemas, né? Sinais de que esse jogador aqui está indo por um lado mais patológico, mas existem também muitas dificuldades nisso. Uma das coisas, acho que você falou sobre, no começo, limites. A Alemanha, eu acho que eles até hoje não conseguiram implementar. Se eu não me engano, eles tiveram a regulamentação, o tratado deles lá dos estados alemães, em 2021, eu acho que entrou em vigor, e eles, desde então, eles tinham o objetivo de criar um sistema de um depósito máximo por jogador. Só que, para isso, você passa pelo problema de tem que ter uma base de dados centralizada. Um depósito máximo por jogador. O máximo para mim, com certeza, não é o mesmo que para você. E mesmo que se fosse, vamos dizer que a gente faça um estudo e veja assim, essa população que na média pode gastar X. No Brasil é mais difícil, porque o Brasil é um país muito desigual, né? Na Europa isso é menos difícil, mas ainda assim é difícil, porque os operadores não têm conhecimento das contas abertas pelo mesmo jogador no outro operador. Você tem que ter um sistema que centraliza tudo e aí passa as informações, e aí tem todas as questões de proteção de dados que são críticas nesse caso. Na Inglaterra, eles começaram a discutir o que eles chamam de affordability checks, que é mais na linha do que você está falando, que é o quanto que aquela pessoa pode gastar. E aí eles chegaram numa solução que está sendo super criticada agora também, né? A indústria está criticando, mas tem que ver como que isso está surtindo efeito na canalização, porque, como eu disse no começo, é tudo um balancing act. Você precisa proteger os seus players e ter um mercado robusto e saudável, mas, ao mesmo tempo, você tem que garantir que os jogadores fiquem naquele mercado. Então, o Reino Unido, ele estabeleceu que, a partir de, se não me engano, 500 pounds perdidos no mês, cheques adicionais têm que ser feitos naquela pessoa, sobre a capacidade financeira, etc. Então, e parece que vai diminuir ano que vem. Vai ser menos do que isso no futuro. Então, mas isso é por operador também. Então, a pessoa poderia, no final do dia, quantos operadores tem lá, ter uma conta em cada um e perder 500 pounds no mês em todos, e que vai chegar num número bastante alto, até para a renda média do Reino Unido, imagino eu. Agora você falando tudo isso, eu estou aqui pensando, né? Dentro desse agente que faz o monitoramento de integridade no esporte, em que já existe essa obrigação de compartilhamento de informação com todos os operadores do mercado, se fala, inclusive, no compartilhamento de informação de comprometimento de renda de usuário também, ou não?
Porque aí também é aquela encrenca, né? Ninguém quer abrir sua base de usuário, né? Não, tem isso também, isso é uma questão comercial, claro, mas a parte da integridade no esporte, você não precisa dizer quem é o jogador, quem que é que você está identificando como problema. Para o regulador, às vezes você diz, mas para essas centrais, você não precisa necessariamente dizer, e aí você diz, nesse jogo, nessa aposta, a gente está vendo um comportamento estranho, que a gente não está conseguindo explicar por nenhum outro motivo, então parece que tem alguma coisa acontecendo ali. E aí todos os operadores vão olhar para aquele jogo, para aquela aposta, para ver o que está acontecendo. A comunicação é do comportamento, né? A estatística que está sendo usada e não do usuário, entendi. Não é necessariamente do usuário, então a comunicação é sobre o comportamento e aí isso vai permitir. E aí no match fixing tem na integridade no esporte, tem um problema gravíssimo também, que é muito difícil de resolver, porque a maior parte, no Brasil foi diferente, pelo que as notícias que eu vi da época, você acaba vendo muito gangues, que eu vou chamar, né, as organizações criminosas que estão por trás disso. No Brasil, pelo que eu vi, eram muito brasileiras, era um negócio mais... Mas em outros lugares do mundo que você vê, e que deve acontecer no Brasil, talvez a gente não saiba, é que o jogo está acontecendo na Inglaterra, a pessoa que está botando a aposta está na Romênia, e quem está fazendo, está mandando dinheiro para fazer para pagar o jogador está em outro país, está na China. Então, assim, tem uma característica muito transnacional esse crime. O que a gente vê, e aí você cria dificuldades, porque quem que vai investigar essa cadeia? Como é que as polícias do mundo vão conseguir fazer isso? Então, acaba que as organizações do esporte, então, as federações, elas são as que conseguem, de repente, entregar um resultado mais rápido, porque elas conseguem punir o jogador, elas conseguem suspender, elas conseguem excluir, e a parte criminal desse negócio fica difícil. Existe uma convenção até, e uma plataforma, que é a Convenção Macolim, e uma plataforma que os operadores, os reguladores estão tentando criar para facilitar a investigação desses crimes, mas é uma dificuldade grande. A gente já teve situações que a gente reportou coisas acho que foi na Austrália, e aí a gente tem operação na Austrália também, mas não era um jogo acontecendo na Austrália, mas a gente reportou e teve uma investigação criminal e as pessoas foram punidas. Então, é muito legal quando isso acontece também, quando você vê que o seu reporte levou a isso acontecer, mas tem desafios muito grandes também nessa parte que está um pouco esquecida, considerando toda a questão de gasto do brasileiro, mas ela não pode ser esquecida de maneira alguma, porque ela é bastante crítica e precisa ser olhado com bastante cuidado pelo regulador. Te perguntar uma outra coisa, que eu já escutei alguns chopes de happy hour aqui no Brasil, de que eu te confesso que eu ainda não tive a curiosidade de olhar a cadeia societária das principais operadoras que estão aqui no Brasil, mas ouvi algum papo do tipo, a galera dos clubes de futebol tá metida no quadro societário dessas empresas. E aí você pega, né, um cenário de conflito de interesse absurdo, porque é uma Bet que tem um cartola vou falar do Vasco, no que é né, para te dar uma moral, já que o Vasco é... Tadinho do Vasco. Mas vamos lá. Vou falar... Olha, capacidade de resiliência de vocês é admirável. Então tem os cartolas do Vasco, estão aí na cadeia de algumas dessas operadoras. Então, teoricamente, a gente deveria colocar as apostas, as estatísticas ali dessas operadoras com uma supervisão um pouquinho mais detalhada, porque em algum momento um cenário de manipulação poderia ser potencialmente benéfico para ambas as partes, né? Então, sei lá, estou viajando aqui, ver se é possível isso. E a gente vê lá na aposta no jogo que vai ter hoje à tarde, a estatística X foi a que teve menos aposta, né? Tem menos apostadores ali naquela estatística lá de que o Vasco vai ganhar com, sei lá, ou vai perder, melhor, né? Vai perder com pênalti.
E facilmente é um resultado que você consegue alcançar de maneira manipulada. É só um jogador do Vasco ir lá e fazer o raio do pênalti, né? E aí já se especula muito em rodas aqui de que, não, essa manipulação de resultado de jogo já deve estar acontecendo, porque tem estatística que é totalmente possível, é totalmente manipulável, né? Porque depende daquele agente, de uma ação ou omissão daquele agente. Tem umas viagens dessa aí? Então, você está falando e eu estou tentando pensar como que... porque, assim, existe uma preocupação em relação a... E não é só os donos das casas de apostas, não, tá? Tem uma preocupação em pessoas em cargos relevantes dessas empresas terem qualquer tipo de associação. Não, mas qualquer tipo de associação. Eles são proibidos de jogar, de apostar, normalmente, na maior parte das regulamentações. Então, existe uma preocupação mais em relação a essas pessoas terem informação privilegiada. Agora, sobre o esporte. Menos, eu estou tentando pensar uma situação em que uma manipulação do esporte, porque você é o dono da casa, porque você vai estar nas duas pontas. Não me parece que é possível, porque você é o dono da casa de aposta e você também está manipulando ou você está garantindo que o resultado vai ser X. Teve um caso envolvendo a NBA, esse ano que foi, que não envolveu ninguém no quadro societário, mas o que era? Identificaram que um apostador botou uma grana e uma estatística que um jogador ia ter uma baixa performance no jogo. E era uma grana muito alta e, de fato, o jogador entrou, jogou poucos minutos, disse que machucou a perna e saiu. E aí, enfim, no processo de monitoramento, conseguiram identificar uma relação entre o jogador e esse apostador e, por fim, a investigação concluiu de que foi um conluio, de que o jogador entrou em conluio com esse apostador, eles rachariam o prêmio e esse jogador de algum time de basquete ele foi banido da NBA, né? Nunca mais vai poder jogar por nenhum time ali na NBA. Então, assim, foi... Mas esse é um caso clássico, né, de manipulação de esporte. E a casa de aposta é quem está perdendo. Então, assim, se essa pessoa tivesse algum tipo de conexão, ela está causando prejuízo com a casa de aposta. Ela está causando prejuízo para a casa. Mas e aí se essa pessoa for um laranja do societário da casa de aposta? Nossa, aí CSI Nova Iguaçu, isso aqui. O que seria... Eu fico imaginando aqui, que fazendo um paralelo, a mesma preocupação que uma instituição financeira tem em cima de pessoas politicamente expostas, a casa de aposta precisaria fazer em cima de pessoas... esportivamente expostas, entendeu? Então eu precisaria identificar essa pessoa que tem a relação ali, né, que está dentro dessa cadeia que movimenta esse mercado e potenciais pessoas relacionadas a ele, né? Então, o jogador não pode apostar, tá bom? A mãe dele pode, a irmã dele pode, a esposa dele pode, né? Seria mais ou menos essa analogia. Deixa eu te perguntar uma outra coisa aí, é total ignorância minha mesma. Nesse universo. Eu tenho muito interesse nesse universo. Inclusive, eu sempre faço... Muito interessante, não me surpreende. Eu falo que se eu não tivesse numa carreira, né, independente, se eu tivesse hoje no mercado corporativo ainda, eu tentaria entrar numa bet. Eu ia catar processo seletivo para ser profissional de compliance de uma bet, porque eu falei, cara, eu quero entender esse negócio por dentro, porque eu acho que não só o mercado é interessante, como todo mercado novo é muito interessante, porque a gente tem que aprender com o que está aparecendo, né? Então, acaba sendo muito dinâmico. E porque ele está gerando impacto no mercado em diversos outros segmentos, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Mas aí uma coisa que me veio à cabeça é o seguinte: quem é que controla, pensando não na aposta, mas agora saindo um pouquinho da aposta esportiva, porque tem um resultado que vai ser alcançado e esse resultado não está sob o domínio da casa de aposta.
Vamos pensar agora no bingo, no cassino, na maquininha lá dos ursinhos que aparecem na máquina, enfim. Não sei se você conhece, tá? Eu entendo relativamente bem, então acho que eu vou conseguir responder. Então legal. Quem é que tem quem é que controla esse sistema randômico do resultado? Essa é uma ótima pergunta. Existem todos os mercados que eu trabalho hoje a gente tem mais de 70 licenças, a gente deve estar em mais de 50 mercados. Eles lançam mão boa pergunta, porque eu esqueci de falar deles. Quando você perguntou qual é a cadeia de valor e quem são os prestadores de serviço, esse é um prestador de serviço muito importante. Eu não sei por que eles se chamam de laboratórios internacionais, parece um negócio mais científico, mas existem alguns prestadores de serviço, aí eu vou falar o nome de alguns, que é o GLI, que é o Gaming Laboratories International, tem o BMM, que eu não sei o que é o acronym deles, o que significa, e tem o ICOGRA, são 3 que eu consigo pensar agora. O GLI, eu acho que de longe é o maior de todos. Eles têm, se você entrar no site deles, tem até em português, tá? Se entrar no site deles, eles já tinham em português, já tem algum tempo. Eles têm lá todos os, como é que chama? Os standards. Então, ele tem standards para tudo quanto é tipo de coisa, e aí eles têm as regras que vão guiar os testes desses softwares. Então, a casa de aposta, ou a casa de aposta também, tá? Tem várias coisas que precisam ser testadas, 1000 coisas. O resultado não é uma coisa tão relevante assim, porque o único meio de você manipulação de esporte, e é contra a casa, mas a casa de aposta também. Então, antes de lançar em qualquer mercado regulado, o operador, e muitas vezes os prestadores de serviço, eles precisam submeter os softwares que eles têm. Tipo uma certificação do software. Independente, que é uma auditoria, né? Para essa parte independente, para ela verificar que ele está de acordo com os padrões que o regulador daquele país ou daquele estado estabeleceu. Muitos reguladores, eles vão usar, eles até fazem referência a alguns, o que talvez não seja a melhor coisa, que você usa um desses prestadores de serviço, mas o GLI, por exemplo, ele tem eu acho que o GLI 33, por exemplo, o standard deles, é sobre online, jogo online, aposta esportiva. O de cassino eu não sei qual é, mas está lá, é fácil de ver. E aí, alguns reguladores até fazem referência a isso. Você tem que cumprir isso mais isso aqui. Aí ele tem as regras técnicas deles. Mesmo quando o regulador não faz referência nenhuma, eles vão estabelecer as regras técnicas, o GLI, ou o BMM, ou qualquer prestador de serviço desse, que seja aprovado pelo regulador. Então, o Brasil já aprovou o GLI, já aprovou o BMM, acho que o COGRA também, e tem mais que eles aprovaram, para prestar esse serviço. E aí você vai lá, submete seu software, eles vão testar e vão dizer, tá bom. Aí eles vão emitir uma carta, eles vão apresentar isso, e aí em alguns mercados, não são todos, alguns mercados eles estabelecem, porque esses softwares eles têm um monte de componentes, né? Centenas de componentes. Eles estabelecem, de acordo com a função de cada uma desses componentes, eles estabelecem quais são os componentes que são críticos. E aí, em alguns mercados dos Estados Unidos, isso é mais comum do que fora. Eles estabelecem que se você mudar a versão desse componente crítico, você vai ter que fazer uma avaliação e vai ter que testar de novo em algumas situações. Vai ter que testar de novo antes de botar em produção. Então, tem esse sistema para garantir a integridade do jogo em si, não do esporte, no caso, a integridade do jogo e do sistema. Do sistema que roda ali os resultados. Tá. Exatamente. Aí tem todas as regras também, se acontece algum problema, que você tem que reportar incidente, etc. E aí alguns mercados também, eles exigem que você faça testes no seu sistema, testes em relação à integridade, então testes de vulnerabilidade, penetration, de penetração. Então, você tem alguns testes que você precisa fazer para garantir que seu sistema ele é rígido o suficiente para estar operando naquele mercado. Uma coisa que tem nada a ver com isso agora que eu lembrei, que eu achei muito interessante, sistema rígido me lembrou isso, que é uma coisa que eu não vi, não me lembro de ter visto em nenhum mercado que a gente atua, que é o que o Brasil fez, que eu achei muito, muito bom, foi o sistema de patrimônio separado.
dos depósitos, né, dos apostadores. Isso não é comum, mas é muito, muito bacana. Foi uma bola dentro que o regulador deu, é bem bacana, não vi em nenhum outro lugar. Existe sistema de garantia, que o operador tem que botar uma grana e deixar ela lá, um bond, alguma coisa assim, para garantir, mas esse sistema de patrimônio separado eu não tinha visto antes. Deve ser as mesmas obrigações que estão no mercado de meio de pagamento, né? Então, o mercado de meio de pagamento, imagina você trabalhar com pagamento pré-pago, né? Eu tenho lá um cartão pré-pago, aí eu carrego ele com R$500, esse dinheiro é meu, esse dinheiro não é de quem está custodiando esse dinheiro lá, esse dinheiro é meu. Então, a instituição tem que manter esses recursos separados. E à medida que eu uso, aí obviamente eu usando, ela vai, né, ter a tarifação dela, né, a cobrança da prestação de serviço, aí sim, esse valor entra numa conta dela e patrimônio dela é esse valor e não o que eu tenho aqui de reserva. É a mesma linha de raciocínio desses mercados para proteger esses recursos do consumidor, né, do cliente. O que acaba sendo, agora voltando para o outro ponto em relação aos testes, acaba sendo bastante interessante até do ponto de vista de compliance, porque quando você vai fazer, você está na second line verification do cumprimento dos requisitos legais, imagina, a gente faz isso para muitas jurisdições, o time enxuto, só que para a parte do sistema em si, que são obrigações, né, que estão ali na regulamentação, que precisam ser cumpridas, eles são tão testados por uma empresa externa, que isso já deixa a gente bastante confortável. Alguns controles que são testados repetidamente, a gente não testa dentro do compliance, porque não faz sentido, considerando a quantidade de testes que esses controles que são estabelecidos para cumprir as regras do sistema são testados muitas vezes por ano. Legal. Agora você falou uma frase aí que aí me deu até um arrepio na espinha, que você falou assim, equipe de compliance enxuta, né? Pensei que isso acontecesse só no Brasil, Vitória. Eu tava até pensando, falei, porra, vou lá pra fora, deve ser legal. Tô aqui, ó, implementando 3 linhas de defesa no gambling. Eu tô aqui, tô nessa, tô aí. Carro andando, a gente troca porta, troca pneu. Tá vendo, gente? Não sofram, ó. País rico, ó, tá vendo? Acontece a mesma coisa, o mundo é assim. Compliance tem romance, não. Entendeu? O sofrimento, a gente se encontra no sofrimento. Nenhum negócio vai parar pra gente adequar. A gente tem que ter o desafio de adequar enquanto ele tá andando. Essa que é a verdade. Cara, legal. Deixa eu ver se eu esqueci. Você lembra de alguma coisa que a gente não abordou aqui que você acha legal? Eu anotei um monte de coisa aqui que vai facilitar pra caramba. Ah, peraí, tem negócio aqui. Legal. Uma das coisas que eu li, e aí foi muito curioso, que eu estava lendo algum artigo sobre nada a ver com aposta, mas depois tudo a ver. Sobre mecanismos de recompensa e sobre como o vício em drogas acontece no cérebro do indivíduo. E eu lembro que estava alguma coisa assim, quanto mais rápido é o efeito da droga, mais viciante ela é. Estava lendo alguma coisa sobre crack. Né? Então, quanto mais rápido é o efeito, você aciona mais rapidamente o mecanismo de recompensa. Então, você fala, cara, eu tô aqui angustiada, mas eu sei se eu beber isso daqui, essa angústia passa em 2 minutos. Então, porra, eu vou beber isso aqui e essa angústia vai passar em 2 minutos. E aí, beleza, eu já tinha lido isso já tinha um tempo, eu com as minhas curiosidades aleatórias. E aí, semana retrasada, eu indo para São Paulo, peguei um táxi de Congonhas até o cliente que eu ia. E aí o rádio falou alguma coisa, alguma propaganda de bet, e o motorista começou a conversar comigo sobre isso. E aí eu perguntei, você aposta? Ele falou assim, aposto, mas assim, eu aposto, muito pouquinho, sabe? Eu tenho uma meta de, no máximo, R$20 por dia. Eu rapidamente fiz uma conta, eu falei, por mês você gasta um dinheiro, né? Mas, enfim, e aí ele estava me explicando mais ou menos como é que acontece. Ele falou assim, mas sabe o que é legal? É que, às vezes, por exemplo, eu passei o dia e eu não peguei nenhuma corrida legal, não fechei o dia legal. E aí eu faço a minha fezinha
E aí, quando eu ganho, o Pix entra na hora, sabe? Se eu ganhar, no outro dia eu botei R$10, eu ganhei 300. Plum, pingou na hora, me deu uma satisfação, porque aquilo fechou o meu dia no azul. E aí, na hora que ele falou isso, que o Pix entra na hora, me remeteu aquela leitura que eu tinha feito sobre o mecanismo de recompensa. E eu falei assim, caramba, né? Esse efeito imediato, né, do ganho, talvez seja um grande estimulador desse looping, né? Ganhei 300, então vou apostar 300, porque esse 300 pode virar 3.000 e por aí vai. E aí eu fiquei pensando, será que a gente ter regras também em cima do pagamento do prêmio não seria um benefício para as duas partes? Primeiro, porque o operador ficaria mais um tempinho com o float desse dinheiro aqui. Seria bom para ele. Segundo, que eu não daria esse prazer imediato para o ganhador, o que poderia, de certo modo, ali fazer ele com que ele pensasse um pouquinho, sabe? Aquela coisa, cara, eu tenho o dinheiro do aluguel para apostar, mas mesmo se eu ganhar, eu só vou receber esse dinheiro dia 10, meu aluguel vence dia 5. Então, ainda que eu ganhe, eu não vou ter dinheiro dia 5 para pagar o meu aluguel. E talvez isso fosse... Mas é aquela velha história, não é uma bala de prata, mas seria mais um mecanismo de você ter um ganho para os dois lados, tanto para o operador, que talvez não fosse oferecer resistência para implementar, porque ele teria mais uns diazinhos para ganhar uma rentabilidade em cima desse caixa, e para o usuário também, que não teria essa sensação do prazer imediato. Coisas que vêm à minha cabeça. Você já ouviu alguma coisa nessa linha aí? Não, na verdade, é que eu fico... normalmente ela é ao contrário. Vitória, porque assim, deixa eu falar como é que funciona a minha cabeça. Eu gosto muito de participar de audiência pública, tá? Então, uma norma entra em audiência pública, eu fico lá pensando, eu falei, cara, né, qual é a piruada que eu posso dar aqui para eu dar o meu quinhão, ainda que alguém fale assim, você está viajando, impossível, sabe? Eu gosto de ouvir a devolutiva do regulador, de falar, isso faz sentido, mas é inaplicável, ou isso não faz o menor sentido. E aí eu fico viajando nessas minhas ideias, tá? Então me fala, alguma vez você ouviu falar em alguma coisa nesse sentido, ou alguma comparação de que esse pagamento imediato é uma forma de utilizar ali gatilhos mentais para estimular o consumo? Então, não, é um pensamento interessante, não. Normalmente a preocupação do regulador está em garantir que os operadores não vão criar obstáculos para que o jogador, o apostador, né, ele tire o dinheiro da conta gráfica dele. Então, a preocupação está no lado oposto. Mas, enquanto você estava falando, eu pensei numa coisa aqui que eu acho, posso estar falando bobagem, porque são muitas jurisdições na minha cabeça, mas eu acho que em Ontário tem uma regra que fala que eu tenho quase certeza que é Ontário, posso estar errado, mas enfim, que fala que você não pode. É uma coisa muito louca, mas está relacionado com o que você está falando, é difícil até de explicar. Você não pode ter perda, o apostador não pode perder, mas ter a sensação que ganhou por conta de como o aplicativo se comporta. Então, você perde, mas tem um monte de foguete, de coisa assim, você não pode dar a impressão que a perda é um ganho. Turnaround e tentar vender a perda como um ganho para o apostador. Eu achei isso super interessante, porque está relacionado com o que você está falando. Como que as casas de aposta, ou os cassinos, que eu acho que isso é mais até no cassino, provavelmente, porque você tem aquelas cores, aquelas coisas todas de slots, etc. Como que eles pensam do ponto de vista de desenvolvimento dos jogos para que eles sejam bastante atrativos e viciantes, talvez. Mas como eu não trabalho nessa área de cassino e também não tenho relação direta com o jogador, eu vou ficar te devendo essa resposta, mas eu já vi a preocupação do regulador normalmente ela é em não fazer com que a entrada de dinheiro e a saída de dinheiro ela seja feita da mesma maneira, então você não cria obstáculos ali para o jogador receber o dinheiro dele de volta, essa preocupação que eu já vi também em não tentar enganar o apostador, no caso, quando ele perde, ele ficar com a sensação que ganhou e só para ele continuar jogando mais. Legal. E por último,
regras de bloqueio. Tem alguma regra para falar? Nesse tipo de cenário, você tem que bloquear o usuário? Ou só em suspeitas? Em suspeitas Tem algumas... Então, existem regras de bloqueio, mas elas não são muito nesse sentido. Regras de bloqueio em casos de suspeita, você congela quando você está suspeitando que aquilo ali tem alguma coisa estranha, você pode congelar as apostas e até você investigar, e depois você descongela se for o caso. Existem regras de autoexclusão. Então, a maior parte dos países do mundo, ela estabelece, eu acho que o Brasil também estabeleceu, mecanismos através dos quais os jogadores, os apostadores possam se auto-excluir, e aí em alguns, eles vão variar. Tem países que estabelecem várias opções, então a opção de se auto-excluir por 1 hora, então se a pessoa perdeu muito, ela fala, não, agora não dá mais. Você pode se auto-excluir por 1 semana, por 6 meses e eternamente. Tem países que você pode se auto-excluir eternamente, e aí essa lista de auto-exclusão é compartilhada pelos operadores. Mas isso é muito positivo, eu acredito que é uma das ferramentas que você pode usar, mas existe também a questão, se você se auto-excluiu do mercado regulamentado, e você é uma pessoa viciada e ninguém está te ajudando, a chance de você ir para o mercado ilegal é enorme. Então, existem reguladores já pensando em que você pode fazer por esse jogador, entrar em contato com o jogador e dar suporte. Motivação, autoexclusão. Exatamente, exatamente. E até jogador vulnerável mesmo, mandar mensagens para o jogador vulnerável, que você já identificou que ele é vulnerável, mensagens dessas organizações não governamentais que têm suporte para isso, ou o próprio governo mesmo, se tiver, e coisas assim, isso existe. Mas bloqueio voluntário por conta de qualquer outro motivo que não seja fraude, voluntário da parte do operador, que eu digo. Fraude ou PLD ou lavagem, suspeita de lavagem, não. Agora, nessa autoexclusão, eu estou supondo que não signifique a eliminação dos dados históricos daquele usuário, né? Imagino que devam ter regras que obriguem esses operadores a manter regras de guarda dessas informações. De obrigação de manter dados por um período específico. Em geral, são 5 anos, mas cada lugar é de um jeito diferente na manutenção desses dados. Mas, enfim, eu tô pensando aqui se eu esqueci de alguma coisa, vai ser tanta coisa. Uma aula. Falei para vocês que seria uma aula. Interessante, esse mercado, eu já tinha muito essa impressão de que era um mercado extremamente interessante. Eu, mais uma vez, eu não sou contra, não fui contra a legalização, embora eu tenha recebido haters, por quando eu fiz um Reels falando, falando, você é louca, como é que uma pessoa de compliance é a favor disso? Eu falei, não, sou a favor de segurança de um mercado que já existe, que está aí, que existe desde quando eu era criança, sabe? Apostas sempre existiram. A diferença é que, quando eu era criança, para apostar, o meu pai saía de casa, ia até a lotérica, fazia, ou marcava num papelzinho, às vezes levava um monte de papelzinho para casa para a gente marcar, dava um para cada um, tinha que voltar lá para pagar aquilo ali. Então, ele trazia, era um movimento... Seu pai não jogava no bicho, não? Não, no meu pai não, mas a gente teve uma funcionária lá em casa, Nina, tadinha, já até faleceu, que Deus a tenha. Ela dizia que não podia... Então, ela não podia jogar. Ela jogou durante muito tempo, ela trabalhou muitos anos. Ela trabalhava no restaurante do meu pai, depois, quando meu pai, né, fechou, ela foi trabalhar lá em casa. E aí, quando ela trabalhava no bar, ela apostava direto. Na época que ela foi trabalhar lá em casa, ela tinha se convertido para alguma igreja e ela falava que ela não podia mais jogar. Só que aí ela ensinava a gente, que a gente criança, 12 anos, 11 anos, a gente ia para ela, entendeu? Ela pegava, você cerca com não sei o que lá, ela cansou de explicar, eu nunca aprendi aquilo lá. Mas ela jogava todo dia. Enfim, mas fato eu costumo brincar que a diferença que eu vejo da aposta física, né, em que você tem esse deslocamento, é que ele acabava provocando uma interação social, né? Então, você tinha que se deslocar. Se você jogava o jogo do bicho
você, de certo modo, ficava um pouquinho envergonhada, porque sabe que é legal, e a tua vizinha passa e olha para você. Então, você tinha mecanismos de controle, ainda que você fosse o vizinho fofoqueiro, que te tolhiam um pouquinho daquela prática. E o mundo digital não, né? É um mundo em que te traz uma introspecção maior, que você está ali, você é a tela do computador, e aí você pode usar aquilo ali para entretenimento, mas tem a velocidade que o digital te oferece para aquilo, e tem a questão talvez de um momento de vida não bom que você esteja, e que você vê aquilo ali uma alternativa de solução, e que você está naquele mundo de introspecção e você tenta resolver, e você entra num looping que você não resolve, você só aumenta o teu problema, e cada vez mais você fica com vergonha de expor isso, de pedir ajuda financeira, ou enfim, ou ajuda de fato porque você está entrando num comportamento de vício. Então, acho que são essas diferenças, mas o mundo da aposta sempre existiu. E ele nunca vai deixar de existir. E você criar, de fato, um mercado com uma regulação saudável para ambos os lados é a melhor forma de você trazer segurança, né, para ambos os lados. Então, acho que essa. Eu compartilho com você dessa visão. Por isso, o meu interesse nesse mercado, assim, e falo isso para os meus alunos. Eu falei, gente, é mercado novo, aqui, vocês não podem deixar de acompanhar o que está acontecendo, porque é uma baita chance de carreira, inclusive, porque não tem gente com muita experiência nesse mercado. Está todo mundo começando agora, está todo mundo aprendendo no game. E ele não vai deixar, ele não vai recuar, porque ele causa impacto na indústria como um todo. Então, por exemplo, não tem muito tempo, uma aluna do Compliance Raiz me procurou, porque ela trabalha num banco, e ela estava com a seguinte situação. Ela, Cris, você sabe que a gente aqui no banco faz monitoramento de prevenção à lavagem de dinheiro, e, inevitavelmente, a gente monitora a conta de funcionário. E a gente identificou 3 funcionários aqui que apareceram nos nossos alertas, porque estão com uma movimentação atípica, uma quantidade de transferências fora do normal, e a gente foi identificar que 2 deles estão fazendo transferências num volume absurdo, com a quantidade absurda, um volume financeiro absurdo, para a Bet. Ela falou assim, e aí, o que a gente faz? Aí eu falei, vamos lá, me dê números. Ela falou assim, um deles chegou a fazer 100 transferências para uma Bet em um único dia. E aí eu falei, bem, cenários novos, riscos novos, a gente vai ter que aprender. Você não vai encontrar isso em livro nenhum. Eu falei, vamos pensar aqui no que a gente pode abordar. Eu falei, se a gente não pode intervir no que o indivíduo faz com o dinheiro dele, independente se é funcionário ou não. O dinheiro dele, ele faz com o que ele quiser com aquilo ali. Então, a gente está numa delicadeza de situação aqui. Eu falei, mas se ele está fazendo 100 transferências para uma Bet, eu arriscaria dizer que ele está fazendo isso em horário de trabalho. Né? Possivelmente, ele está usando o horário de trabalho para algumas dessas transferências, para algumas dessas apostas. E aí você pode entrar por esse lado. Eu falei, verifica com a tua equipe de TI se ela tem como identificar quem está acessando esses sites, se tem como bloquear esses sites. E aí parte para uma série de iniciativas, mais uma vez, não tem uma bala de prata, para você coibir isso, de reduzir, mitigar isso dentro do teu ambiente. Bloqueia essas plataformas, faz uma forte campanha de comunicação, né, de que isso está acontecendo, é aquilo, né? Olha, conscientização, trava, né? E eu sugiro você sinalizar a tua área de gente, né, de que esse funcionário já apresentou esse comportamento, para que talvez a área de gente possa ali acompanhar um pouquinho a evolução dele no trabalho. Né? Será que o desempenho dele vai começar a cair? Né? Olhar esse funcionário um pouco mais de perto para, de fato, cuidar dele, né? Gerir ele. Eu falei assim, eu partiria para essas frentes, tá? Trava no site, identifica quem está entrando, trava quais são essas plataformas, a navegação, comunicação, dizendo que elas estão sendo travadas, do porquê que tem que ter esse cuidado, enfim. E um acompanhamento mais próximo dos funcionários que já demonstraram estar ali
extrapolando o uso para entretenimento. Falei, vamos... Vai chegando de todas as formas, né? Vai chegando, né? Vamos por aqui. Mas, de fato, eu falei assim, colocar debaixo do tapete, não falar nesse assunto não é um caminho. Não é, sabe? Tem que colocar o assunto na mesa. E eu acho, uma das coisas que você falou aí, que eu acho super interessante, e de você ter falando, se eu tivesse no mercado, eu ia trabalhar nesse mercado e tal. Eu acho super interessante, eu acho que é uma área incrível para as pessoas entrarem, as pessoas que são da área de compliance, é super interessante e relevante. Tem muitas empresas gigantes que estão entrando no Brasil, a gente já viu aí as aquisições acontecendo e vão continuar acontecendo, e essas empresas, elas são empresas, além de você ter o mercado brasileiro que está booming aí, crescendo, você tem a possibilidade de fazer parte de estruturas gigantescas. Essas empresas, ninguém está indo para brincadeira. Está todo mundo já com licença em um monte de lugar do mundo. Ninguém vai para não cumprir as regras. As pessoas, principalmente as empresas grandes, que já têm... Talvez empresas brasileiras, não sei, estou falando aqui também, pode ser que tenha empresas brasileiras muito melhores do que as gringas. Tem em torno de 120 aqui. Então, muitas empresas... as empresas gringas, elas estão acostumadas, óbvio, você tem que tropicalizar, né, o seu sistema e a forma como você faz, mas elas já estão acostumadas, elas já trabalham com isso há muito tempo e elas estão aí para cumprir a regulamentação, para botar tudo que precisa, arrumar a casa e fazer do jeito que... Ninguém quer levar uma multa gigantesca, ninguém quer correr o risco de perder a sua licença num mercado tão relevante. E o próprio usuário que demonstra comportamento de vício é ruim para essa plataforma. Né? Porque se ele se arrebenta financeiramente, se ele adoece, ele sai. Né? É como eu estourar o meu cartão de crédito e falar assim, dane-se, eles vão me botar no Serasa, mas eu já estou pendurada lá mesmo, só vai ser mais um na fila e eu não vou pagar esse negócio. E nesse ponto existe um movimento, eu estou na Suécia, eu acabo vendo as empresas suecas fazendo isso, mas eu acho que elas são meio vanguardistas nesse aspecto. Algumas empresas já começaram a publicar, dá para você questionar qual que é essa definição, quais são os parâmetros, mas algumas empresas já começaram a publicar o percentual do lucro delas que vem de jogadores em situação vulnerável, ou jogadores... Então, isso já existe, essa discussão já existe, e isso já está começando. Claro, é muito difícil. Uma vez, logo que eu entrei nesse mercado, eu vi uma apresentação do CEO, eu fiquei um pouco chocada, porque ele estava meio que chamando a atenção de todo mundo, do mercado, etc., de um cliente nosso que chama PAF, aqui da Europa, das ilhas, de umas ilhas aqui da Finlândia, Åland, e eles... o que ele estava falando, ele estava basicamente conclamando os peers dele, dos CEOs das outras empresas, para começar a publicar esses dados. E uma das referências que eu vejo as empresas usando eles usam qual que é um hobby caro. Pensa no hobby caro, eu tenho um cavalo, eu tenho um barco, eu tenho um barco médio. Quanto que você gasta num ano? Essa é uma das referências que eu vi que eu achei interessante. Não sei se é a melhor. Quanto que você gasta num ano para manter esse hobby caro? Isso é mais ou menos o que uma pessoa poderia gastar com aposta no ano. É uma estimativa. Então, existem tentativas dos próprios operadores nessa direção, porque existe a pressão de jogo responsável, porque, assim, se você for pensar, e fora do Brasil isso é mais... Até aqui, né? Porque agora a grita está grande no Brasil, mas até aqui, fora do Brasil, as gambling, em geral, é um mercado que tem o maior escrutínio de todos. É um mercado que está sempre ao sabor das mudanças políticas, sempre visto com muita negatividade. É um mercado que... Eu não conheço outro mercado que o operador, a empresa, precisa controlar o uso do produto pelo usuário final. Então, você precisa controlar e ver se esse usuário está bem, etc. Você tem alguma coisa assim no mercado financeiro, mas é muito diferente do que existe no mercado. Então, assim, é uma indústria que está muito sob o escrutínio público o tempo inteiro e com um viés muito negativo.
muito mais pode ser feito, sem sombra de dúvida. Tem o que a gente falou também, que é botar dinheiro onde a sua boca está, né? E botar os recursos também investidos em sistemas, softwares, inteligência artificial, que possa detectar esses problemas desses jogadores bem no início, para poder agir antes deles terem problema. Mas a evolução acontece, ela talvez não aconteça da forma e da rapidez que a gente gostaria, mas você vê ela acontecendo, e eu espero mesmo que ela aconteça no Brasil. Eu acho que tem esse problema da forma como a aposta entrou no Brasil, de uma forma bastante equivocada, com todos esse marketing irresponsável, mas dá para corrigir. Só precisa ter o regulador precisa ter os recursos adequados disponíveis, e o que eles fizeram até agora está se mostrando bastante coerente. Então, tendo os recursos disponíveis, e eu acho que tem tudo para funcionar bem, depois que a gente corrigir essa lambança aí que depois a gente fez. Depois cercar o cavalo. Eu vejo Exatamente. Influenciador tomando pau falando que isso é renda extra, né? Não, então, exatamente. Porque eu vejo muito marketing errado hoje, principalmente de influenciador, que já está tomando pau, divulgando isso como renda extra. Como uma renda extra. E não como entretenimento, né? Uhum. Assim, o que eu mais vejo na internet hoje, influenciador tomando pau em cima disso, é anunciar a aposta como renda extra, né? Que bom que eles já estão tomando pau por causa disso, né? Aqui tem muito influenciador, teve influenciador que já fez retratação pública, falando que vai pegar todo o dinheiro que ganhou e vai usar para filantropia, para doação, mas que não vai usar, tipo assim, declarou quanto que ganhou com aquela verba publicitária, já tá declarando. entendeu? Se essas pessoas começarem a falar, se corrigir, e vai ajudar a educar as pessoas. Então, imagina, todos esses anos das pessoas escutando que isso é para renda extra, vamos ganhar um dinheiro aqui. Isso causa um estrago muito grande. E teve um movimento também, capitaneado também pela classe artística, de artistas nas suas redes sociais afirmando que não fazem publicidade para Bet. Você vem aqui, fulana de tal, a Angélica fez, enfim, algumas figurinhas, né, Lázaro Ramos. Mas eu acho que eles estão querendo limpar mais a imagem de qualquer merda. Não, foi gente que não fez, que ainda não tinha feito, mas que fez uma declaração pública ali, usou a sua influência para dizer, isso não é legal, eu assumo o compromisso de não fazer, né, justamente para comunicar e para educar a população, né? Porque vocês falam, eu não acho que o errado é fazer de forma irresponsável, né? Mas é aquilo, eu acho que o grande erro no Brasil foi soltar um cavalo sem cerca, sem regras, sem comunicação, sem todo mundo entender muito bem o que era, e tanto que tem artistas e influenciadores que são pessoas legais, assim, bacanas, e que sim, foram nessa de fazer publicidade para as bets. E depois viram, sabe, o tamanho do problema que estava acontecendo e falaram, caramba, eu me meti nesse negócio. Então, já tem esse movimento aí por um grupo de artistas e influenciadores para tentar dar uma trava. Mais uma vez, que você falou, não existe uma bala de prata, vai precisar de uma série de iniciativas para, de fato... Mas se os mesmos canais estão sendo usados para isso, então eu acho que resta uma esperança, porque teve esse alcance todo. Claro que corrigir o mal feito demora um pouco mais, mas ter essas pessoas já se retratando já dá um conforto já um pouco, porque eu, honestamente, as propagandas que eu vi no Brasil, desde que eu entrei nesse mercado, comecei a prestar atenção nisso, eu ficava absolutamente chocada, com um absurdo. Ô, Vitória, esse negócio de propaganda no Brasil, cada dia é um caso diferente. Semana passada ou retrasada, o que bombou aqui no Brasil foi que teve um grande jogo, não sei se foi no Maracanã, não entendo de jogo, que tem uma tal de Fatal Model. De site acompanhante. Site acompanhante, prostituição, né? Eles vieram com muita publicidade de tudo quanto era lugar. Eu pouco vou à praia, mas um dia que eu fui, tava passando aqueles aviões, sabe? Com a faixa enorme, assim, aquela criançada toda na rua, né?
Aí eu lembro que a Giovana, minha filha mais velha, olhou assim, ficou tentando ler. Eu falei, porra, ela vai me perguntar o que é isso, ela vai me perguntar o que é isso. Sabe aquela assim, não me pergunta, não me pergunta, não me pergunta. Graças a Deus ela não me perguntou, me livrou de eu ter que explicar o que era aquilo. E poucos dias depois desse dia que eu vi na praia, teve algum clássico, eu acho que foi no Maracanã, foi algum jogão. E que naquelas propagandas, isso, tava lá. E aí teve um canal de internet aqui, que é o ICL, que é um canal de notícias independentes, que não tem publicidade, enfim. Então, eles são altamente disruptivos, botam a boca no trombone mesmo. Eles denunciaram no dia seguinte, eles abriram o programa matinal deles, denunciando aquela publicidade, né? Pô, site de prostituição, num jogo, em horário nobre, com criança nos estádios e tal. E aí acionaram Secretaria de Comunicação, local, enfim. Então, aí começou aquele barata voa, não pode, cancela o contrato, não sei o que lá, o estádio não pode colocar. Então, a gente ainda passa esses percalços aí de publicidade. E, cara, e fato principalmente o futebol no Brasil tem uma visibilidade muito grande. Então, qualquer coisa que você associe a futebol, porra, é aquilo, é cavalo solto, entendeu? Vai ter um alcance e uma velocidade muito grande. E eu acho que é esse aprendizado, acho que talvez o principal que a gente tem que ter com a legalização das apostas, para que em novos negócios formatados dentro do mundo digital se tenha esse cuidado de que para legalizar você já tem que vir com uma blindagem ali, para que de fato ele alcance o objetivo de trazer segurança e não trazer uma chancela sem proteção. Caramba, obrigada. Foi ótimo. Foi ótimo, bom te rever, ainda aqui de longe. Tomara que em alguma dessas vindas ao Brasil a gente possa ir tomar um café, um chopp ou qualquer outra coisa. Eu moro na Tijuca. Então eu vou estar no Rio, eu vou te mandar uma mensagem. E o escritório do Compliance Raiz é no Flamengo. Show. Eu vou te mandar uma mensagem quando eu estiver por aí, se você estiver de bobeira, a gente toma Faça isso, já gostei, que ela já optou pelo chopp, não pelo café. Obrigada por ter aceitado o convite, obrigada por essa aula. Eu tenho certeza aí que para nossa audiência foi extremamente esclarecedor entender, sabe, a teia que está de empresas, né, de agentes que está debaixo desse mercado, o quão ele pode ser um mercado, sim, de entretenimento, e o que a gente precisa avançar aí de maturidade, de regulamentação que nos países da Europa e outros que você citou já avançaram para que, de fato, esse mercado traga benefício para todo mundo, né? Seja de arrecadação, proteção para o consumidor. Diga. Uma pergunta para ela? Fala. Tá me ouvindo, né? Aparece aqui. A gente está tendo... Eu te falei que o assunto interessava, ele nunca fez isso, olha. Invasão... Tá me ouvindo? Tudo bem. Não, é só uma dúvida que eu fiquei na cabeça, é o seguinte. Vocês falaram muito da BET, essa questão de endividamento ser uma coisa muito voltada pela desigualdade social do Brasil, né? O pessoal busca ganhar dinheiro em cima disso. Resolver a vida, né? E a Suécia é o oposto disso, né? Aí a questão de desigualdade social é um abismo de distância daqui. Mas mesmo assim, tem muitos casos aí, sim, que chega a ser um preocupante de pessoas tentando ganhar muito dinheiro em apostas e se ferrando? Eu acho que tem, no caso do Brasil, acho que é uma combinação, né? É a combinação da falta de instrução, né? A nossa educação muito ruim, e as pessoas, que é a questão da desigualdade, né? Da pobreza relativa, porque você vê as pessoas com muito mais dinheiro que você, e você quer... E a Suécia, obviamente, como você falou, não tem isso. Quer dizer, tem gente que tem muito menos dinheiro, gente que tem muito mais, mas a proporção é completamente diferente. Mas a base da pirâmide não é miserável, né? Não. A Suécia é flat, se você comparar. Então, mas o que acontece você tem problemas. Assim como na Suécia, na Dinamarca, que a gente também está lá,
Você tem problemas em todos os países. Só que o problema se reduz à patologia, a pessoas que são viciadas no jogo. E essa é a discussão que a gente estava falando no começo, né? A gente tem que diferenciar essas duas. A pessoa que é viciada no jogo, e aí a gente vai ter sempre o percentual de pessoas que vão ser viciadas em jogo, assim como tem álcool, assim como tem outras coisas, que o poder público, por meio de políticas públicas, precisa endereçar e ajudar essas pessoas. Agora, o que a gente tem no Brasil é um pool disso, que você vai ter pessoas com problema de jogo no Brasil, não é só patológico. A gente aumentou o pool de uma maneira, porque a gente botou nesse saco tudo quanto é tipo de coisa. Gente que quer enriquecer, gente que acha que está fazendo investimento, gente que está fazendo uma renda extra. Então, a proporção no Brasil, na minha visão, ficou muito maior. A gente não tem os números certos, né? Mas ficou muito maior. Um percentual disso, dependendo do estudo, vai falar que é 5, outro vai falar que é 3, outro vai falar... Tem um percentual aí que vai ser de jogadores problemáticos que precisam ser endereçados, que é o que a gente vê na Suécia e que a gente vê em outros mercados. Mas o Brasil acabou ficando muito grande nisso. Tem o vício, tem o endividamento, né? Aliás, tem muito usuário que antes de se viciar, ele se endividou. Então, na verdade, ele nem chegou a se viciar, né? O problema dele é que ele já quebrou, né? Nessa esperança. Tem pessoa que deve ser viciada, ter muito dinheiro e não se endividar. Exato, é isso. A gente vê aqui pessoas que apostam muito, que têm muito dinheiro, continuam apostando muito. Os jogadores que são VIP, etc., isso acontece. Não, mas, por exemplo, nesses casos, que a pessoa tem uma patologia, mas não perde dinheiro com isso. Entra no radar também de ser um usuário problemático? Esse é mais difícil de entrar no radar, porque a capacidade financeira desse jogador é muito maior. E, normalmente, eles já estão jogando assim há muito tempo. Então, ele não destoa muito no processo dele. Mas acaba que, se você é viciado, até gente que tem o dinheiro perde muito dinheiro. Então, você acaba entrando nesse radar, mas o seu ponto é relevante. As pessoas que têm uma capacidade financeira muito grande, elas acabam flying under radar um pouco. Mas é isso, eu acho que o que o Brasil precisa fazer é chegar num ponto que a gente só tenha que lidar com os problemas que são patológicos de pessoas que sabem que aquilo é entretenimento, mas que ficam viciadas, e acabar com o outro problema que a gente criou, que é de pessoas acreditando que isso, de fato, pode até ser um trabalho. Fazendo uma analogia um pouquinho tosca, mas que eu acho que é totalmente viável, é aquela crença que o pessoal tem de que vai enriquecer na bolsa, né? De que o analista de investimentos tem a carta na manga e ele sabe qual vai ser melhor. Não é? E eu sempre falo o seguinte, falei, porra, pensa comigo, se o analista soubesse exatamente qual a ação que vai valorizar quanto... Ele não seria analista, porra, ele estaria só apostando e ganhando dinheiro, ele não estaria ali ganhando dinheiro com isso, com análise. Né? O que ele faz são projeções. Tem estudo atrás de estudo mostrando que alocação, alocação aleatória, às vezes é tão boa quanto de uma pessoa. Então, assim, mas as pessoas não querem escutar isso, né? Elas querem uma solução rápida. Na aposta, em perder peso, a pessoa quer mágica, não quer fazer o que precisa ser feito, né, no caso. E eu acho que a aposta acabou sendo isso também. A pessoa achou, porque foi também, não é só a culpa da pessoa que não tem instrução, de repente, para entender. Lá vem ele de novo. Não, eu tô perguntando porque a gente já discutiu isso umas boas vezes. Aqui no Brasil, por exemplo, muita casa de aposta esportiva que tem aqui, dentro também é cassino. Aqui, acho que pouquíssimas casas de apostas são somente cassinos ou somente apostas esportivas. E como você falou, e aí também funciona assim, porque você falou que tem essa é bem comum. Isso é bem comum, mas normalmente a empresa que eu trabalho é só aposta esportiva, que é prestador de serviço e tal, mas a maior parte dos nossos clientes, eles têm a plataforma de aposta e a plataforma de cassino, mas normalmente elas são separadas, não é o mesmo ambiente no site, entendeu? É um site, sim. Eu não sei como é que é no Brasil hoje, mas em geral eles têm que ser separados, eles são coisas diferentes. Então, sim, isso é bem comum. Mais alguma participação extraordinária, meu produtor?
Eu só torço pra não sair o negócio de camisa, senão o Vasco tá fudido. É o único dinheiro que entra no Vasco, não ganha prêmio. Não, mas eu acho que ninguém vai ser doido de desligar a luz Não tem de como. um dia para o outro. Não. Vão fazer parecido com o que estão fazendo aqui na Europa, em alguns lugares. E eu acho que vai ter uma grita muito grande dos times de futebol. Eu acho que tem muita coisa para fazer antes de fazer isso. Então, acho que vai demorar para isso acontecer. Se acontecer no Brasil, talvez nunca aconteça. Em alguns lugares, nunca aconteceu. Então, por enquanto, né? Nunca é muito tempo. Aqui eu acho que é uma iniciativa bem, bem, bem difícil, porque os clubes de futebol movimentam muito dinheiro no Brasil, e então eles têm um poder, né, de lobby muito grande. De convencimento, né? Pode-se dizer assim. Porque muita gente se bobear que nunca apostou, aposta porque o time começou a ser patrocinado por aquilo. Enfim, os times de futebol que são muito, muito... Ou você muda a sua casa de aposta, porque agora quem está patrocinando o seu time é outra. Isso aqui é da Exatamente. E os próprios times fazem propaganda em conjunto com essas casas. Então, assim, quando o Vasco ficou patrocinado, começou a veicular propaganda da casa de aposta totalmente os jogadores daquele time. Eles devem fazer até essas permutas, né? Enfim. Mas aí eu tendo a acreditar que essa é uma iniciativa que aqui, assim, não sei se eu vou estar nativa para ver isso, porque até pouco tempo o prefeito do Rio, em alguma live, algum material dele, eu vi que o Flamengo foi quem mais movimentou dinheiro para a prefeitura do Rio de Janeiro. Foi o Flamengo, jogos do Flamengo. É surreal, né? É surreal. Inclusive, o lobby é tão grande que ele ganhou espaço, né, para construir o estádio, né? O Flamengo finalmente conseguiu, agora na prefeitura. Vai ser uma cagada onde vai ser. Eu já imagino. Eles ganharam, né, conseguiram na prefeitura um terreno para construir um estádio próprio, e inclusive tinha uma discussão muito grande que a prefeitura não queria liberar, porque quem leva dinheiro hoje para o Maracanã, quem sustenta o Maracanã, vamos dizer assim, são os jogos do Flamengo. Então, se o Flamengo tiver um estádio próprio, ele possivelmente vai comandar os jogos lá, e aí, quem é que sustenta o Maracanã? Enfim, mas quando eu vi isso, e quando ele falou, não, o Flamengo foi quem mais movimentou dinheiro na prefeitura, eu falei, porra, olha isso. Eu achava que o Flamengo só tumultuava a minha rua quando tinha jogo, porque tumultua, porque eu moro perto do Maracanã. Por isso que ganha dinheiro na prefeitura. Mas enfim, vamos encerrar. Vitória, obrigada mais uma vez. Que horas são aí agora? São 8. 8, aqui são 3 horas. Super obrigada aí, bom finzinho de terça-feira para você. Eu tendo a acreditar que o produtor vai te mandar alguma pergunta quando eu estiver editando. Fica à vontade. Embora ele tenha prestado atenção aqui o tempo todo, eu nunca tinha visto isso. Geralmente ele se dispersa um pouquinho, enfim. Mas eu não tinha dúvida de... Gente está na moda, né, gente? E o esporte, né, que é uma coisa que ele gosta. E eu não tinha dúvida de que o papo seria ótimo, seria super proveitoso para a audiência. E eu te espero aqui no Brasil para a gente tomar o chopp prometido. Tá bom? Pode esperar que eu vou. Muito obrigada. Foi um prazer. Obrigada. Você quer deixar algum contato seu ou não? Posso deixar. Pode deixar meu LinkedIn. No LinkedIn tá como? Vitória Fernandes. Victória, né? Victória Fernandes. Então, procura ela lá. Inclusive, você fez uma postagem recente que eu tenho até que republicar, que eu achei excelente, uma leitura perfeita sobre esse mercado. Então, se republicar, as pessoas me acham lá. Boa, verdade. Vou republicar, aí pelo Compliance Raiz você acha a Vitória lá. Um beijo, tá? Bom te ver. Obrigada. Tchau, tchau.